O pior tipo de dor é aquela que você não consegue explicar. Não é uma dor que grita, não é algo que chama a atenção, não é algo que as pessoas conseguem olhar e dizer eu entendo. Ela não tem forma, não tem cor, não tem nome, mas está ali, silenciosa, constante, consumindo tudo aos poucos. Tem dias em que você não sente tristeza, e isso é o mais estranho, porque se fosse tristeza, talvez fosse mais fácil. Você choraria, colocaria pra fora, alguém perceberia. Mas não, você só não sente nada. É como se algo dentro de você tivesse sido desligado, como se a vida continuasse acontecendo ao seu redor, mas você não estivesse mais realmente dentro dela. Você levanta, faz o que precisa fazer, responde às pessoas, segue a rotina, mas por dentro é vazio. Um vazio estranho, difícil de descrever, como se tudo que antes tinha peso agora não tivesse mais. Como se memórias que um dia significaram algo, hoje fossem só imagens distantes, sem emoção. Você tenta lembrar de como era antes, antes de tudo perder a cor, antes de você se sentir assim. Mas quanto mais tenta, mais parece que esqueceu. Não esqueceu de verdade, mas esqueceu de sentir. E talvez isso seja uma das partes mais assustadoras. Nietzsche dizia: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. Mas ninguém fala sobre o que acontece quando você não luta, quando você cansa, quando você simplesmente para. O vazio não chega como um choque, ele chega como um silêncio. Ele vai tirando, pouco a pouco, aquilo que te fazia reagir. E o mais perigoso é que ele não dói o suficiente. Ele não te empurra para a mudança. Ele não te obriga a agir. Ele só te mantém ali, te anestesiando, te convencendo de que tanto faz. E quando tudo começa a ser tanto faz, você começa a perder a si mesmo. E então vem aquela sensação estranha, quase impossível de explicar. Como se nada fosse totalmente real. Como se você estivesse vivendo dentro de um sonho, ou assistindo a própria vida de fora. As pessoas falam com você, riem, contam coisas, e você responde. Mas parece que existe um vidro entre você e o mundo. Você está presente, mas ao mesmo tempo não está, como se sua mente tivesse ido para algum lugar distante e só o corpo tivesse ficado. Albert Camus chamava isso de o absurdo, o momento em que você percebe que a vida não tem um significado pronto, não tem um roteiro claro, não tem uma explicação confortável, e essa percepção pode ser libertadora, mas também pode ser esmagadora, porque quando você está nesse estado, a esperança deixa de fazer sentido. Você não acredita que as coisas vão melhorar, mas também não sente exatamente que vão piorar. Você só pensa, as coisas vão acontecer, e você vai estar ali, assistindo, sem expectativa, sem vontade, sem direção, só existindo. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre o sofrimento e o tédio. Mas e quando você não está nem sofrendo de forma intensa, nem entediado de forma clara, quando você não consegue nem nomear o que sente, só sobra o vazio, um vazio que não grita, mas também não vai embora. E talvez o mais perigoso dele seja que com o tempo você se acostuma, você começa a viver assim, começa a aceitar isso como normal. E quando percebe, já não lembra mais como era sentir diferente. Mas existe algo que quase ninguém fala. O vazio não é necessariamente o fim. Ele pode ser um espaço desconfortável, silencioso, estranho, mas ainda assim, um espaço. Um lugar onde tudo aquilo que você achava que era certo deixou de fazer sentido, onde as ilusões caíram, onde as distrações perderam o efeito. E por mais assustador que isso seja, também é nesse espaço que algo novo pode começar. Viktor Frankl escreveu: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E talvez seja isso que o vazio faz. Ele te coloca em um ponto onde você não pode mais fugir, não pode mais se distrair, não pode mais fingir que está tudo bem. Fica só você e uma pergunta que é simples,
mas ao mesmo tempo extremamente difícil. O que ainda vale a pena? E a resposta não precisa ser grandiosa, não precisa ser um propósito enorme, uma missão de vida, algo que faça tudo voltar ao normal de repente. Às vezes, é algo pequeno, muito pequeno, uma conversa que você ainda quer ter, um lugar que você ainda quer conhecer, um dia a mais para ver se algo muda. Porque a verdade é que você não precisa sair do vazio de uma vez. Você não precisa voltar a sentir tudo como antes, da noite para o dia. Você só precisa começar, sentir um pouco, fazer um pouco, tentar um pouco, mesmo sem vontade, mesmo sem acreditar totalmente. Porque o vazio mente. Ele diz que não tem mais nada, que você perdeu tudo, que nada faz sentido. Mas o fato de você perceber esse vazio já significa que algo em você ainda está ali, observando, questionando, sentindo, mesmo que de forma distante, você ainda está aqui. E por mais simples que isso pareça, isso ainda é alguma coisa. Talvez não seja o fim, talvez seja só o ponto mais silencioso da sua história, antes de algo, mesmo que pequeno, começar de novo.